Olá, tudo bem? Hoje vou falar para vocês a questão da geopolítica do petróleo ou a maldição do petróleo. A geopolítica do petróleo, ela visa, aliás, o objetivo das nações em controlar tanto nos meios de produção quanto nos países. O intuito das grandes nações é agregar poder e riqueza. A Agência Internacional de Energia estima que 60% da população do mundo praticamente vive da energia do petróleo. Esse recurso, ele não é infinito, ele é finito. Bom, assim considerando o nível de consumo de petróleo nos países e fazer um relacionamento com o consumo, a gente nota o seguinte: os países que mais consomem petróleo são os países desenvolvidos, certo? O Brasil também está entre as grandes produtoras de petróleo. O Brasil, atualmente, pelo último índice da Petrobras de 2020, o Brasil ocupa hoje a 13ª posição em produção de petróleo. O que levou isso? Primeiro, a descoberta do pré-sal. Embora o pré-sal ainda não esteja explorado 100%, mas isso já concebe ao Brasil uma possibilidade de entrar para a OPEP, os países exportadores de petróleo. Nós somos o 13º produtor por enquanto. Isso porque a região do pré-sal ela não está 100% explorada, hein? Certo? E aí? Qual seria o cenário atual do petróleo no mundo? A gente percebe que o preço do petróleo está indo de ladeira abaixo. Tá? Diminuindo o valor. E isso deve provocar um impacto muito grande para os países exportadores de petróleo, a OPEP. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Né? O que a gente pode perceber de tudo isso aí? O que leva praticamente essa ladeira abaixo do preço do petróleo? Eu considero a entrada dos Estados Unidos em explorar petróleo do xisto pirobituminoso na região do Alasca. Ele jogou mais petróleo no mercado internacional, porque o xisto pirobituminoso nos Estados Unidos, o Brasil também tem grande potencial de xisto pirobituminoso, mas nos Estados Unidos o xisto pirobituminoso ele é guardado como segurança possível. Mas quando o presidente John Biden percebeu o alto custo do preço do petróleo, resolveu jogar aí quase 50 milhões de barris de petróleo, né, no mercado internacional. Isso provocou uma queda muito grande. E outra coisa também que está fazendo com que o petróleo vá de ladeira abaixo. A União Europeia está reduzindo o consumo de petróleo. Tá certo? Então, isso é um fator que pesa bastante. Um outro fator que eu acho assim, de grande magnitude, que também vai interferir no mercado internacional do petróleo, é a desaceleração da China na economia. Ela está desacelerando na economia. Sabe o que isso significa? Menos uso do petróleo. É um fator preponderante.
Outra coisa que a gente vai notar também é que com a queda do petróleo, o preço do petróleo, isso vai prejudicar os países emergentes. E o Brasil também está incluso entre os países emergentes. O que pode provocar mais? Uma outra situação é o Oriente Médio. Vai ficar muito mais instável no Oriente Médio, podendo até provocar conflitos, porque o Oriente Médio é responsável por 30% da produção petrolífera no mundo. Produção e distribuição. O Oriente Médio não é o maior, né, não tem a maior reserva de petróleo. A maior reserva de petróleo do mundo, sabe onde se encontra? Na Venezuela. Olha o jogo político entre Estados Unidos e Venezuela na questão do petróleo. As pessoas às vezes não entendem. Mas a preocupação do governo americano, tanto do governo Donald Trump, como agora o Joe Biden, é fragmentar o máximo possível a Venezuela. Por quê? Qual seria o fator? Ao invés de eu buscar o petróleo do Oriente Médio, que é distante, eu pego aqui da Venezuela, que é muito mais fácil, vai diminuir custo. Então não é só um jogo de bloqueio da questão da ditadura de Maduro, não. Tem esse fator que as pessoas precisam olhar com atenção. A maior reserva de petróleo do mundo encontra-se na Venezuela, tá certo? Agora, outro fator que está levando à queda do petróleo, ladeira abaixo, o Acordo do Clima de Paris, dizendo que a temperatura não pode passar de 1,5 grau Celsius até 2025, quizás 2030. Mas eles estão trabalhando, o Acordo de Paris trabalha com, no máximo, o aquecimento global não passar de 1,5 graus Celsius, tá certo? Agora, outro fator também que está pesando bastante é os recursos renováveis, que foi discutido na COP26 e que o mundo vai dar preferência para os recursos renováveis. Então, o Acordo de Paris, além de reforçar a COP26 para os recursos renováveis, vai também fazer com que o preço do petróleo e o petróleo em si deixe de ser, né, a primeira magnitude energética para a humanidade. E aí tem uma coisa interessante que eu acho. O Brasil é um dos países que tem grandes reservas renováveis. Vai ter que fazer reinvestimento nas suas reservas renováveis. Eólica, geotérmica e hídrica, né? Tem que parar com desmatamento, aproveitar mais o litoral, a energia da maré, que também é a questão de fluxo e refluxo. Então o mundo está passando por uma mudança repentina e gradual. Vocês estarão perguntando, o fim do petróleo está longe? Está longe sim. Salvo alguma revolução técnico-científica que demonstre que o petróleo ainda é significativo. Porque, caso contrário, né, o petróleo vai perder o seu espaço para as energias renováveis. Isso significa que nós estamos entrando em um novo mundo, um mundo de energia renovável, um mundo de preservação da natureza em detrimento da destruição da natureza. Pense bem, hein? É um novo mundo que está aí aparecendo. Valeu!